Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Final do capítulo 37 de Gênesis. Esse capítulo encerra com um tempo, com um momento de muita tristeza, de tragédia. Porque ao encerrar o capítulo 37 de Gênesis, nós temos o registro de como estava a família de Jacó, a família de Israel. Percebe que a situação que a família se encontrava, os irmãos de José tinham acabado de vendê-lo como escravo, criaram uma narrativa mentirosa de que ele tinha sido devorado por um animal, pega a túnica de José e encharca ela com sangue de uma ovelha que eles mataram, entrega para o seu pai, dizendo que é de José, que ele tinha sido morto, se sentindo culpado de um lado, inventa essa mentira de outro e não se sensibilizam com a dor que eles estão causando ao seu pai. Por outro lado, José, que estava começando a ter sonhos, começando a tentar entender o que era aquilo, José que percebe a intenção do seu pai de fazê-lo no futuro um líder da sua família, e agora ele está escravo, depois de quase morrer na mão dos seus irmãos, um sonho destruído. O pai de José, o Jacó, que criou uma expectativa de que seu filho, o filho da sua amada Raquel, um filho que ele via diferença dos demais filhos, alguém que ele via que tinha o perfil para liderar sua família, um sonho destruído, porque ele recebe a notícia de que seu filho tinha sido devorado por um animal e estava morto. Uma tristeza profunda que ele diz, até o dia que ele fosse à sepultura, ele ia levar aquela dor, aquela tristeza. Então percebe que o final do capítulo 37 de Gênesis, podemos assim dizer, de sonhos destruídos. Nós sabemos o restante da história e sabemos que aqueles sonhos não estavam destruídos. Nós sabemos que em meio a toda aquela tragédia que a família estava envolvida, havia um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, também atuando naquelas circunstâncias. Isso me faz pensar, irmãos e irmãs, alguns versículos que eu quero deixar para você. E o primeiro deles está em Jó, capítulo 23, o verso 10, que Jó diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prover-me e sairei como outro. O Salmo 37, o verso 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Podemos também pensar em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para viver segundo os seus propósitos. Por isso, querido, querida, se você está num tempo da sua vida que você pensa que sonhos foram destruídos, que não são mais possíveis de serem realizados, pense que nós temos um Deus que cuida de nós, que está muito além das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam na nossa vida. Por maior dificuldade que você enfrente, de repente algumas decepções, de repente algumas expectativas não foram atendidas, algumas frustrações que você viveu e tem vivido. Mas nesse tempo nós queremos dizer para você, há um Deus que
que sustenta todas as coisas. E assim como ele estava com José, enquanto poderia parecer até para o próprio José que um sonho havia destruído, Deus estava no controle de todas as coisas. Então, confie que o Senhor está no controle, Ele é soberano e nele, alinhado com Ele, nenhum sonho pode ser destruído. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.